18 de outubro, dia de aniversário do nosso querido Fortaleza e dia de novidade aqui no BL. A gente começa hoje o Fala Leão, um quadro de entrevistas que a gente vai trazer aqui figuras do nosso querido clube, jogadores e jogadores. E para começar, não poderia ser diferente, vamos começar com o nosso querido amigo Joaquim Neto. Fala, e aí, galera do Bora Leão, tamo junto. Vocês que não conhecem o Joaquim, ele que faz o Juba, o mascote do Fortaleza, a gente vai conversar um pouco sobre a história do mascote, sobre a vida dele como torcedor. E eu vou pedir tua ajuda, velho. Dá aquela curtida para fortalecer o trabalho, deixa o feedback da entrevista e sugere nomes para próximos Falas Leões. Falas Leões é ótimo, para próximas edições do Fala Leão. Beleza? Tamo junto e vamos pra entrevista. Estamos aqui no primeiro Fala Leão com o nosso querido Jubão, né? Para começar aqui essas entrevistas do BL. Vamos falar um pouco da história do mascote Juba, falar um pouco da vida do Joaquim como torcedor. E para começar, a pergunta mais feita pela galera: como foi que tu começou a ser o mascote Juba? Como foi que surgiu isso aí na tua vida? Cara, em 2009 eu entrei no clube de fato, porque eu fui chamado para trabalhar no sócio torcedor, né, como estagiário, de cuidar com algumas coisas mais ligar pro torcedor, cobrar e tal, para ele vir fazer o sócio. E aí, tipo, eu tava cursando fisioterapia na época, e num jogo de Fortaleza e Paraná pela Copa do Brasil em 2009, depois que aconteceu aquele fato, que teve a rasteira, né, só lembrando que eu não tava lá e levei a rasteira e tal, e porque todo mundo pergunta, Joaquim, você levou a rasteira e tal. Não, foi outra pessoa, que naquela época o jogo sempre mudava, Dudu. De todo jogo era uma pessoa diferente, era um torcedor que ele ia, fazia e tal, então naquela época ninguém gostava de fazer o mascote, né? E aí eu tava lá, acho, no estágio normal, lá trabalhando no sócio e tal, na catraca do sócio. E, no caso, a gerente do sócio torcedor na época, que era a Daniela, ela veio falar comigo perguntando se eu sabia de alguém para ser o Juba naquele jogo, porque a pessoa que estava sendo fixa, ela não pôde ir para aquele jogo. Aí eu procurei. Falando de ideia, papai. Não, aí eu queria não. Aí, queria não? Nada, aí eu olhando assim, Porque outra coisa, só perguntar aqui, galera. Ele pergunta se ele sonhava em ser o Juba. Nem tinha Juba antes, né? Cara, quando eu vi a primeira vez lá, eu sempre, massa e tal, mascote, mas eu nunca me imaginava, sabe? Então, naquela época aí eu peguei e fui pro jogo, aí eu procurei, não achei, ninguém queria ser, quero vestir aquela roupa quente e tal, e ninguém queria ser. Aí eu fui, cheguei, tava faltando, meia hora pra começar o jogo lá, e aí a Dani falou assim, Joaquim, tem como você ser? Eu disse, eu vesti aquela roupa? Você é louco, eu vesti aquela roupa ali, quente pra caralho e tal. Aí eu vou vestir, mas eu quero só a cabeça do mascote e a roupa de jogador. Aí eu fui e tal, quando chegando, tava lá perto já pra entrar no campo, aí na época era o Nicásio, era o Vanderlei e tal. Também tu deu sorte, né, mano? Eu logo no ano penso. Aí o Nicásio até brincou, poxa, se eu for fazer gol e tal, eu vou ter os braços. Não, você não vai pegar não e tal. Aí, cara, pronto, aí eu fui lá, entrei com o time, aí fui pra trás do gol, viu que os outros torcedores faziam quando eu tava, vestido de Juba. E aí eu, rapaz, ninguém tá me vendo aqui, vou fazer alguma coisa diferente. Aí, o cara ia bater o escanteio, aí eu ia pro lado, imitava ele fazendo, né? Aí era tiro de meta, aí o goleiro ia bater, também imitava. Naquela época eu fazia apoio de frente, fazia apoio de chinelo e tal. Aí, rapaz, acabou o jogo, a gente ganhou. Aí no final todo mundo veio falar qual foi o jogo? Foi de Fortaleza e Paraná, 2-0, a gente ganhou. Era a Copa do Brasil. E qual foi a adrenalina, assim, no momento que tu pisou no gramado ali, podendo realizar um sonho, né? Já que tu não pode ser jogador, apesar de jogar todo dia, toda hora, tudo que é racha no mundo aí. Mas tu não foi jogador, como foi o momento ali de pisar no gramado, ser o 13º jogador, que é até a camisa que tu usa, né? Cara, tanto que naquela época eu não imaginava, o boom que teve hoje, né? Não era do que é hoje o que eu faço, né? Porque, naquela época a gente tava jogando, o Cearense jogar já na semana, tinha uma busca contra que a gente tava atrás do Tri. E uma semana depois eu fui campeão, né? Lá com Fortaleza e tal, que eu fui chamado
novamente para ser um mascote e tal, então tava sendo uma coisa já gradativa. Eu fui pro primeiro jogo, aí gostaram, aí pro segundo jogo chamaram de novo, eu fui, aí uma semana depois, cara, foi aonde eu vi que eu tava gostando daquilo que eu tava fazendo, porque eu tava passando a minha animação e foi contagiante, né? Tipo, foi contagiante isso tudo, porque uma semana depois a gente pegou, tipo, teve Fortaleza e Flamengo. Tem um estádio lotado e tal, cara, tipo, uma coisa que eu não esqueço foi um vídeo que eu vi depois, foi o repórter era o narrador lá do jogo, ele, tipo, a gente tava perdendo, acho que era de 2, era 3-0 pro Flamengo, e eu sem parar lá, animando e tal, aí ele, tipo, Fortaleza está perdendo o jogo, mas o seu mascote não para de vibrar. Acho que foi 3-0, até 2 gols do Albino, eu acho. Pois é, aí eu peguei, poxa, isso ali pra mim tava... Eu tava sendo uma coisa que eu tava fazendo que eu tava, poxa, eu acho que dá pra encaminhar mais, né? Aí, logo naquele ano eu fiquei todos os jogos, infelizmente a gente caiu pra terceira, eu tava lá no último jogo com o São Caetano também, foi triste, eu vi lances, assim, porque a gente vê lances que, poxa, a gente tá ali atrás do gol, a gente pode fazer diferente. Eu vi a gente levando um gol contra no jogo lá no Castelão, que era até estreia daquela camisa, né? Era o terceiro uniforme da Loto, era da Loto. A vermelha. É isso, a vermelha e tal. E, poxa, ver seu time caindo e tal, e você leva, tipo, sabe, uma paixão. Tá em campo e não poder fazer nada, né? Assim, pois é, cara, e aquele sonho que você falou que eu tive de ser jogador e tal, eu lembro que na época que eu assisti a Copa de 2002, eu tava no meu pai, a gente falando junto, tava conversando, aí imaginando, sabe? Poxa, eu tô com uma idade, né, que eu ainda posso tentar jogar e tal, não sei o que, mas eu sempre, né, eu tava vendo que tinha pessoas que se destacavam mais. Aí eu, poxa, será que algum tempo da minha vida eu vou conseguir estar mais próximo do, assim, sabe, do futebol de fato, ou até próprio do meu clube, do coração e tal. E, tipo, ao longo do tempo, não era, tipo, como eu te falei, Dudu, a gente caiu naquele ano, mas no outro ano a gente conseguiu ser tetracampeão, coisa que o Fortaleza, a gente não tinha um título. É tu que tava com aquela faixa, os humilhados sendo exaltados, aquela lá. foto ali que todo mundo já repostou uma vez na vida. Foi, naquela época lá, tipo assim, a gente tinha feito no jogo do Tri em 2009, fez num jogo, né, era de 2010, porque os humilhados serão exaltados foi uma frase do nosso goleiro. Não era o Fabiano, que ele falava muito e tal, e é tanto que um dia antes eu fui lá, mandei fazer a faixa, deixei de lado, se fosse campeão, que foi em cima do nosso rival levantar a faixa, né? Porque a gente estava na terceira divisão, o nosso rival também tinha ascendido para a primeira divisão. Então a gente, digamos assim, estava com uma divisão. Era literalmente os humilhados, assim, ali todo mundo desacreditado. Então a gente, tipo, naquela situação a gente conseguia bater neles, né? E é tanto que a gente conseguiu fazer o que muitos não achavam que a gente ia fazer, né? Naquela época, né? Ser tetracampeão. E Joaquim, além de Juba, tu faz alguma coisa da tua vida, mano? Só que tá, nos Estados Unidos, na Argentina, Europa. Eu sou fisioterapeuta, sou professor de pilates, já fui, já várias coisas também, já fui vendedor já também. Rinodê? Não é Rinodê não. Já fui vendedor de loja de shopping e tal. Cara, já não era fez de tudo nessa vida. Já trabalhei já muita coisa, menino, hoje em dia. Porque a galera pensa que não, o cara só faz o Juba, só faz o mascote. Não, só faz o Juba. Vocês que pensam que jogador de futebol ganha dinheiro, Joaquim que ganha, pega o bicho todinho do bicho do acesso, tá todinho com ele. Joaquim, nesse tempo todo aí que tu tava no estádio, ali atrás do gol, em nenhum jogo deu aquela vontade de fazer que nem aquele Gandula, ou foi massagista que entrou em campo e fez um gol contra, ou tirou a bola. Nunca deu vontade de tu entrar lá e ser um segundo goleiro, não? Assim? Teve uma final que o Oswaldo tava jogando já pelo rival. 2011. Meu irmão, vi aquela bola entrando, deu vontade de, sabe, entrar do lado, pegar aquela bola e depois o estádio todo em Oswaldo, eu disse, paz, aí eu peguei, olhei assim, cara, dava pra ter entrado ali, mas não, assim, você tem que aguentar, né, cara, o coração, né, tinha emoção. Porque se tu faz uma ação daquela, entra no campo, tu vai prejudicar todo mundo, entendeu? É porque eu digo mais assim na vontade mesmo, porque você fica ali dentro, você quer fazer alguma coisa, cara, né? Porque imagina aí num lance do acesso,
aí tá vindo o cara sozinho e tu tá de Juba ali atrás do gol. Então, digamos que o Juba não foi uma vontade tua, mas acabou se tornando uma parte da tua vida, que hoje tu se imagina ver outra pessoa lá de Juba, lá de tudo arquibancada? Cara, esse ano eu passei mais ou menos 2 ou 3 jogos no Cearense, na arquibancada, que a gente tava Tinha outra pessoa no Juba? Não, aí a gente tava passando por manutenção na fantasia. Sim. A gente passou mais ou menos, acho que uns 20 dias, a gente tinha que ajeitar a fantasia, porque eu tava com alguns defeitos e tal, então tinha que mandar ajeitar. Então foi uma diferença, foi de eu sair do campo, que eu tava mais ou menos eu tava já há 7 anos já que eu tava já sendo mascote, e eu tava na arquibancada, é tanto que teve um jogo lá que eu tava na arquibancada, e o Fortaleza fez o gol, aí eu saí assim, comemorando como se fosse o Juba, sabe? E era o costume, né? Cara, é o costume, eu vendo assim, o pessoal vindo falar comigo, porque você tá aqui e tal. É diferente. Hoje em dia, particularmente eu não me vejo assim na arquibancada, né? Se voltar pra arquibancada. Mas a gente tem que ter esse pensamento, porque assim, nosso corpo, na verdade, não sei até quando meu corpo vai aguentar. O tempo passa, tem que passar o bastão, daqui a pouco aparece. E eu tenho, eu não sei, na verdade, né? Mas enquanto o meu corpo estiver aguentando, eu tô fazendo lá e tal. Tá o Joaquim, 70 anos, assim, cara. Sim, Joaquim, falar um pouco das horas que tu passa ali dentro, né? Porque tu passa o quê? 2 horas de fantasia, mais ou menos. Como tá com aquele negócio quente? Porque, velho, deixa eu bater umas fotos. Eu passei 30 segundos com a cabeça de Juba e eu fiquei sem ar. Eu fiquei, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Como é que tu aguenta ficar horas com aquilo, velho? Cara, é o seguinte, ali tem uma preparação toda que eu faço, né? Eu faço várias atividades físicas, eu faço corrida de rua, faço Muay Thai, jogo os rachinhas de vez em quando. Funcional, funcional também. O mesmo atleta. E assim, muita gente pergunta, mas você aguenta? Cara, ali já começa antes do jogo. Porque se um jogo começa às 4 horas da tarde, eu já me visto 3h20, porque eu tenho que entrar antes dos jogadores, para ir para trás do gol, para animar a torcida, para bater foto do torcedor e tal. Então já começa mais ou menos umas 3h20, né, digamos assim, certo? Sei lá, quando o jogo é 4 horas da tarde. E cara, eu me hidrato bem antes, eu tomo mais ou menos por média de 2 a 3 litros d'água antes, entendeu? E durante o jogo eu vou lá, quando o Fortaleza tá atacando pro lado que eu tô, eu espero um pouquinho, ele parar a jogada, eu me abaixo ali atrás das placas publicitárias e tal. Aí eu levanto a cabeça, bebo um pouco d'água e tal. E ali, velho, ali tem um segredo que até a Toninha me ajuda também, que é rapadura. Todo jogo lá, cara, dá mais ou menos 20 a 20 minutos, vou lá, bebo um pouquinho d'água e como rapadura. Come a rapadura e ajuda o Jubão, né? Aí ajuda o Juba. Tem toda essa preparação, sabe? Eu perco pro jogo mais ou menos de 3 a 4 quilos, sabe? Olha, se você quiser perder peso. Mas isso é líquido, né? É líquido. Mas depois repõe. Tanto que depois do jogo eu, como pizza, vou comer churrasco, carne, alguma coisa do tipo. Eu vejo, às vezes não é, viu, chapa? Todo jogo eu fui uma hamburgueria, um rodízio. Porque tem que ter, cara. É o tipo de atividade física ali, né? Porque eu vou estar correndo, vou estar... Quantas calorias que tu até mostrou o marcador? Cara, dá mais ou menos umas 3.500 mais ou menos a 4.000, que é 4 kg a 3. Só pra botar um comparativo, ontem tu postou a foto de uma atividade física que tu fez 1 hora, mais ou menos, foi funcional? Foi 40 minutos 40 minutos deu 800 calorias só. Calorias. Ele gasta 3.000 calorias de Juba, é coisa pra caramba. Outra coisa que muita gente pergunta é como é teu carinho, teu contato com as crianças, né? Porque apesar do Juba representar ali a animação da torcida, ele representa também muito ali a figura da criança que queria bater uma foto. E sempre rola isso. Como é que é o teu contato com a torcida? Cara, depois que eu vi que o tamanho da grandeza que o Juba tinha no meio das crianças, por ser o mascote do clube em si e tal, eu comecei a me policiar em relação de muitas coisas. Por exemplo, se uma criança chega falando, eu já não falo, eu só faço gestos e tal. E tenta não quebrar o encanto. Porque assim, e não mostrar né? Às vezes eu passo no canto, aí tem que tirar aí a parte da cabeça da fantasia, aí eu vejo se tem criança perto. Porque se uma criança vai ver aquela cena, então vai ser quebrado aquele encanto. Então eu tento não acontecer aquele tipo de fato para manter
aquela figura na cabeça da criança, entendeu? Ah, mas não era mais porque você já viu isso e tal. Eu fui, tá com mais ou menos 3 anos que eu me tá com 3 anos que eu me casei, e eu fui pra Europa. Aí lá eu não, pô. Calma. Aí eu conheci lá os mascotes de lá, né? No caso lá na Disney. Aí eu vi Mickey, vi Minnie e tal, e vi a recepção que tipo assim, a forma da forma deles ser recepcionados pelas crianças, entendeu? Tipo, eles não falam, não era de maneira nenhuma, só gestos e tal, tem aquela parada toda de, sabe, de dar preferência à criança do que um adulto. Aí ano retrasado eu fui pra Argentina, e lá eu vi outros mascotes também e tal, aí eu vi lá, conversei com outras pessoas que fazem o mascote de lá. Então, tipo, já estamos voltando para os Estados Unidos, tu viu os mascotes lá também. Aí, protegendo. Então, esse intercâmbio, digamos, que eu tava fazendo na... Outra coisa que muita gente perguntou foi aquele período que tu ficou afastado, né? Que não tinha Juba no estádio, não era o Joaquim. O que é que aconteceu de fato? O que é que pode ser externado daquela situação, né? Que todo mundo pergunta isso também. Cara, eu, tipo assim, eu saí de ser o mascote, na verdade, foi em 2012, mais ou menos. Foi, tipo, quando entrou uma diretoria nova, que era antes do Jorge Mota, e eles não estavam gostando assim, sabe, digamos assim, não era teoricamente do mascote, né? Aquele papo lá que o mascote dava vazar. Dizendo que o mascote dava vazar e tal, aí eu peguei, não, pois tá certo, não vou mais ficar sendo mascote, vou sair. E aí, tipo, tentaram que eu voltasse, e eu não queria voltar, porque, tipo, tava sentindo, não era triste pela situação. O clima não tava legal. O clima não tava legal, porque eu tava teoricamente eu tava, achei que eu tava sendo rejeitado, porque, tipo assim, uma forma, tipo assim, você achar que o clube, que o time não tá ganhando, por causa do mascote, eu acho que isso aí pra mim era demais. Aí eu pedi pra sair, aí tanto que esconderam a fantasia na época. E aí eu fiquei ausente, era no caso de 2012, 13, 14. E aí eu tava na arquibancada, normal, sendo torcedor, né? Ia lá, comprava meu ingresso, era um sócio. E aí quando o Jorge assumiu, de novembro para dezembro de 2014 para 2015, junto com a equipe do Marte, junto com o Bruno Bairro, me ligaram, né, junto com o Jorge. Aí fala, Joaquim, você tem que voltar e tal, ser um mascote. Aí eu disse, não, cara, não quero ser mais não, que eu me casei recente, né, me formei e tal. E eu tô com algumas ideias e era na minha vida, né? Então vai puxar muito o lado, sabe, tipo assim, era meu trabalho, sabe, alguns planejamentos que eu tava tendo. Aí não, cara, aí chamou pra conversar e marcou uma reunião. Aí foi que tipo assim, tava com outros projetos, né? De não levar assim, só o mascote só no campo. A gente levar o mascote nas escolas, sabe, aumentar o nosso. Porque a animação da torcida é só um dos fatores do mascote, né? O mascote é muito mais que isso. Ele representa para as crianças em ações sociais e quiseram fazer isso, né? E aí naquela época tava muito chato pra mim, tipo assim, o pessoal sempre que, porque você não volta e tal, não sei o quê. Aí eu disse, não, por causa disso, daquilo, aí tipo, eu não, eu botava muito pra frente a história, eu não queria polemizar e tal na época, e tanto que isso até a matéria no Globo Esporte, porque o presidente da época fez que escondesse a fantasia, e aí até folclore com isso aí. Foi, aí tanto que naquela época, a gestão naquela época eles não ganharam nada e tal, mas isso, enfim, passou. Eu acho que hoje em dia... Tu voltou logo em 2015 pra ver aquele dia, né, velho? E é destino, velho. A gente voltou em 2015 junto com o Jorge Mota, ele me chamou, assim, eu não tenho nada contra a diretoria, não era naquela época, passado, já passou, a gente subiu já. Mas eu fiquei chateado naquela época, eu fiquei, tipo, minha família, não era minha namorada, que não era hoje a minha esposa e tal. A gente, tipo assim, porque você faz com amor, né, cara? Às vezes você deixa de fazer, deixa de estar com a tua família
pra estar num jogo que não vai dar ninguém, mas você tá lá representando e tal, entendeu? Então pra mim naquela época eu fiquei muito chateado, mas hoje em dia já é tudo já passado. E como foi voltar logo com aquele título Papa Penta 2 em 2015? Cara, naquela época era mais assim, uma volta de desabafo, sabe? Porque, poxa, eu tava afastado, né, digamos assim, tal, eu tinha que quebrar aquela escrita, aquela parada toda, o rival já ganhou 4 títulos seguidos, poxa, vamos quebrar, será que vai dar certo? Será que o Juba dá sorte? Aí, meu irmão, quando... Isso passou na tua cabeça? Tipo, Passa, tu fica, cara, porque fica... Será que sou eu mesmo? Velho, porque assim, Dudu, fica matutando, sabe? Eu acho que mais você tem que ter fé, na verdade. Como todo torcedor, não, vou esse ano não, porque pode ser eu que dou azar. Não existe azar nem sorte, eu acho que mais ou menos assim, você fica naquela na cabeça. Mas pô, será que é? Aí fica um achando, está falando besteira, mas eu vou quebrar essa escrita agora. Aí a gente voltou, eu voltei a ser o mascote e tal, aí assim, tipo, isso eu não queria que a galera soubesse que eu tinha voltado, mas pela, tipo, a desenvoltura, sabe, o que eu tava fazendo de jogo, a galera já sabia que era, é o Joaquim e tal, não sei o que. E aí é tanto que eu passei mais ou menos uns 3 a 4 jogos sem postar nada em rede social. Aí, mas a galera começou a matar, que aí, tipo, né, a minha esposa tava num canto do estádio, sozinha, mas eu não tava, né, ela tava com os amigas, as amigas e os amigos dela. E, pô, cadê o Joaquim? Aí, né, apontava lá pra trás do gol. Pois é, voltei naquela época aí, cara, foi um jogo que a cena todinha não era do gol do Cassiano, a gente tem assim, se volta na minha memória aqui, eu tô assim, imaginando que o lance, não, aí na hora lá, macho, eu baixei pra beber um pouquinho d'água, quando eu subo, aí gol do Assisinho. Aí as meninas lá, cara, bicho, as leoninas, o Joaquim tem que sair, velho, daqui, porque... Falaram pra tu sair? Não, assim, a gente sair de lá porque os torcedores invadiram. Ah, sim. Porque tava lotada aquela parte lá e tal, na inferior. Aí eu disse, não, cara, segura um pouquinho aí e tal, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente sai, né, esperar acabar o jogo. Aí, velho, quando eu olho pro lado, aí eu vejo a bola dando, o cara lançando pro outro lado. Como foi? Não, aí eu... Anderson, não, pois é. Velho, quando eu vejo o Cassiano metendo aquela bola, velho, pra dentro do gol, aí eu olho logo pro Bandeira. O Bandeira vai pro meio do campo, aí eu só vejo... Cara, vem 2 jogadores abraçando aqui, aí as meninas um correndo atrás, chorando, e caralho, sem acreditar. E eu, caralho, aconteceu, velho. Aí quando... Aí a bola vai lá pro Del ainda depois. Aí todo mundo fica assim. Eu, caralho, tira essa bola daí, velho. Eu já pra entrar, tirando a cabeça lá, ficando louco. Aí, velho, quando é na hora que acaba o jogo, entra pra dentro do campo. Aí ninguém sabe pra onde vai, aí entra o torcedor, aí entra 70 torcedor dentro do campo. Aí tem um torcedor lá que queria levar a pata do mascote, queria levar o tênis, queria levar um pedaço do cabelo do mascote. Aí disse, pô, pra que tu quer levar? Não, cara, quer levar um pouco de recordação, pode levar aí. Tentaram levar o de bom, né? Levar, deixa aqui quieto aqui e tal. Mas, cara, foi uma emoção, sabe, que bicho, é indescritível, sabe? Joaquim, então qual foi tua maior emoção no futebol? Acho que é bobagem perguntar isso, né? Mas qual foi tua maior emoção sendo o Juba, né? Cara, não tem momento assim, mais marcante do jogo do acesso. Velho, você tá na arquibancada. Porque eu fiquei na arquibancada. Foi impedido de entrar. Né? Chegou lá e CBF deixou. O Sá Fortaleza mandou o ofício pra botar o mascote no campo e tal. E quando chega lá, o Tupi foi e vetou a entrada do mascote no campo. Aí eu entrei lá, fui dar entrevista até pro Sport Interativo e tal. Inverso aí, ó. O pessoal da outra diretoria achava que tu dava azar, o do Tupi já achava que tu dava sorte. Não, vamos tirar esse menino daí porque ele dá sorte demais, mano. Vamos tirar ele aí, mas aí, cara, eu falei assim, beleza, eu não vou ficar no campo, mas eu preciso ir pra arquibancada. Aí eles falaram, você vai desse jeito, vestido assim, ou pode me levar pra arquibancada. Aí eles chamaram 2 seguranças, 3 seguranças lá do Tupi lá e tal. Aí eu passei vestido de Juba no meio da torcida, eles xingando, esculhambando lá e tal, falando um bocado de coisa lá. Mas eu tava na minha e tal, fui tranquilo até lá, tipo, a torcida tava representando. Aí eu fiquei o jogo todinho lá, tipo, perto da TUF. Aí depois fiquei junto à TUF lá,
o jogo todo, a gente sabe naquela tensão toda, porque naquele momento, tipo assim, eu tava eu tava tranquilo, sabe? Eu tava tranquilo, mas eu acho que... Mas vai, depois... Cara, tinha que ter alguma coisa, cara, pra ter um sofrimento pro Fortaleza. Porque se não for sofrido... Porque, pô, a gente meteu 2x0 aqui dentro de casa. Aí passa o primeiro tempo 0x0. Quando começa pro segundo tempo, amigo, aí demora um pouquinho e pum, um gol. Você fica naquela aflição, meu Deus do céu, de novo. Você vê aquele filme. Eu tava em casa, eu desabei. Eu levantei um pouquinho aqui a cabeça do Juba, olhei pro lado, aí eu vi vários torcedores ajoelhados, rezando, chorando, gritando. Aí veio rapaz, eu vi o Iago Barreto, nosso amigo, chorando lá, os prontos, e todo mundo lá, vários conhecidos. Meu Deus do céu, será de novo? Cara, quando aquele juiz apita o jogo, eu desço aquelas arquibancadas, eu subo. Porque naquela hora eu tinha na minha cabeça que eu ia abraçar um grande amigo meu, que também é do Duda, que é o Eduardo Cardoso. Ah, sim. No jogo contra o Oeste, a gente foi eliminado dentro do PV e tal, e eu me encontrei com ele chorando, feito um menino novo. E eu sempre pensava, cara, quando a gente subir, porque assim, a gente vai subir, deixa eu subir. Uma hora não tinha. E poxa, naquela época eu pensava assim, cara, quando a gente subir, a primeira pessoa não é minha mãe, não é minha esposa, não é ninguém da minha família, é o Eduardo, que é o Eduardo Cardoso, meu amigo, né? E cara, ele tava lá no jogo, quando eu me encontrei com ele lá na hora, assim que acabou, ele tava lá sem saber, tipo, a ficha não caiu, cara, não era pra ir naquela hora. E eu abracei e tal, aí eu desci, fui pro campo, aí a gente comemorei junto com os jogadores, com a torcida. Aquela cena emblemática, tu e a Toinha. Aí eu tinha falado com a Toinha, se desse certo a gente subir, a gente ia de joelho e tal. Deixou a pobre da Toinha pra trás. E aí, não, cara, mas eu falei pra ela assim, Toinha, eu vou chegar primeiro. Não, assim, quem chegar primeiro recebe o outro. Aí eu cheguei primeiro, cheguei lá, abracei ela e tal, aí ficou coisa marcada, cara. Aquele jogo ali, eu acho que até hoje, não caiu a ficha ainda. Só vai cair no primeiro jogo da Série B. É o tipo do jogo que a gente não, tipo assim, eu não esperava daquela forma, né, cara? Mas tinha que ser Fortaleza pra ser daquela forma. E chegamos aqui ao fim da entrevista do Fala Leão com o Joaquim Neto, nosso querido Jubão. E se você ainda não curtiu esse vídeo, papoca o dedo no like aí, ajuda o nosso trabalho. Se não é inscrito ainda, se inscreve e deixa aí teu comentário, o que tu achou das histórias do Joaquim e tua sugestão aí para o próximo entrevistado do Fala Leão. Beleza? Valeu e bora Leão, porra!